Mesmo com fé, depois de 3 meses, eles perceberam que eles não tinham mais capacidade. E o versículo 3 do capítulo 2 de Êxodo diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Mas a Bíblia nos traz uma informação curiosa aqui também, que Miriam, ainda nós não temos o nome dela no versículo, mas nós sabemos que ela, armando o menino, Miriam, ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Eu acho preciosa isso, porque a Bíblia não nos fala que Joquebede deu a ordem a Miriam, dizendo: vá atrás desse menino. O coração de Joquebede confiou no Senhor. O coração de Joquebede descansou no Senhor. Ela não sabia o caminho que o rio seguiria. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, pelo menos em vídeos, mas eu tive a oportunidade de ir no rio Nilo. E eu não sei se você sabe, mas o rio Nilo é o maior rio da África. Ele atravessa mais de 6 países africanos. Ele não é um riacho, que você está aqui, olha no final e já sabe onde vai acontecer. Ele não é um riozinho, ele é o segundo maior rio do mundo, atrás apenas do rio Amazonas. Portanto, é como se ela dissesse assim: então pegou um cesto e colocou no rio Amazonas. Para onde vai isso? Colocou perto dos juncos, colocou no carriçal, colocou perto da margem. Mas você pode colocar coisas na margem, o rio vai levar para onde? Já entrou em rio? Você viu onde a correnteza do rio já foi? Onde já leva? Não sei que ontem você já teve a oportunidade de ir no mar ou no rio. Sabe, eu gosto muito de fazer isso no mar. Às vezes vai mais profundo onde não tem onda, fica lá de bruço boiando, e quando você menos percebe, você olha onde você estava na praia ali, e de repente quando você percebe, você já está para lá. Aqueles que já foram brincar no rio, quando não se atentam, a correnteza do rio foi levando, e você já está bem distante. Mas aqui, Joquebede coloca esse menino no segundo maior rio do mundo, o rio Nilo, na fé que o Senhor o guiaria, na fé de que o Senhor o direcionaria. Ela poderia pensar: qualquer coisa vira e cai, morreu esse menino afogado. Existem tantas situações que podem dar errado, mas essa é uma realidade profética, irmãos, de que ela colocou o seu filho em Cristo e disse: está contigo agora, Senhor. Mas Miriam, ela disse: eu queria ver onde isso vai dar. Miriam é aquela que disse assim: eu preciso ver para crer, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso ver. Com certeza ela era uma menina ainda. E a Bíblia diz que Miriam então vai atrás de longe, para observar o que deveria ou o que ocorreria de suceder. Enquanto isso, versículo 5, a Bíblia diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Até aqui. Eu creio que uma das coisas em Moisés ali
Como que ela conseguiu distingui-lo que ele era o menino dos hebreus, né? Temos dois elementos que demonstrariam de maneira muito clara. Elemento número 1, de fato, são suas vestes. Mas elemento número 2, que é muito claro, é que havia uma lei dentro do povo, de que no 8º dia, todo menino hebreu deveria o quê? Ser circuncidado. Portanto, ela olha para aquele menino e diz: esse menino tem algo diferente. Mas ao invés de simplesmente deixá-lo, ou ao invés de simplesmente tomá-lo e entregá-lo de volta, ela então decide tomar esse menino para si. Existe um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, e com relação a essa história, um dos historiadores judeus mais famosos, ele diz assim, ele diz até o nome dessa mulher, e eu cito essa parte do livro dele, História dos Hebreus. Ele diz assim: como o berço flutuasse ao sabor das águas, Termutis, a filha de Faraó, que passeava pela margem do rio, avistou-o e ordenou a alguns que a acompanhavam e que a nado fossem buscá-lo. Trouxeram-no, e ela ficou tão encantada com a beleza da criança que não se cansava de contemplá-la. Resolveu então tomar os meninos aos seus cuidados e mandar educá-lo, de sorte que, por um favor de Deus assaz extraordinário, ele foi criado no mesmo lugar onde queriam a sua morte e a ruína da sua nação. Quando nós olhamos para essa situação, nós começamos a enxergar que quando Joquebede estabeleceu a sua confiança no Senhor, o Senhor guiou esse menino. O Senhor guiou os seus passos. O Senhor guiou o seu caminho para o único lugar de salvação. Se levasse para qualquer outro egípcio, não teria como ser livre da morte. Se levasse para qualquer outro caminho, não teria como ser livre da morte. Se levasse direto às mãos de Faraó, não teria como ser livre da morte. Mas ele leva exatamente a único lugar aonde poderia haver salvação a Moisés, a filha do Faraó. A influência que essa menina, essa mulher, teve no seu pai, a ponto de conseguir convencê-lo de que de todos os hebreus que devessem morrer, uma exceção deveria ser aberta para aquele ali. Não sabendo de que havia um propósito de Deus além disso muito maior, de que aquele seria o hebreu, de que um dia Deus usaria para trazer libertação não apenas dele mesmo, mas de todo o povo. Quando a sua mãe colocou um coração de fé, dizendo: eu entrego e coloco-o em Cristo, e Cristo guiará, Cristo o guiou, Cristo o direcionou, e ele foi levado ao único lugar onde tinha de fato refúgio e refrigério. A Bíblia continua nos dizendo, vamos voltar ali em Êxodo capítulo 2, que de repente no versículo 7, então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Miriam, que estava de longe, se apresenta e diz: ei, eu tenho uma solução para você. Você quer que eu leve a uma hebreia que dê de mamar? Os escritos judaicos nos falam de que isso aconteceria pelo fato de que, tratando-se de um menino hebreu, egípcia nenhuma iria querer dar de mamar para essa criança. Mas ela disse: mas eu tenho alguém que pode dar de mamar para ele, eu tenho alguém que pode dar o refrigério para ele, eu tenho alguém que pode alimentá-lo. E então ela diz: claro. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu a moça, Miriam, e chamou Joquebede. Eu fico imaginando de fato como seria com essa mãe dizendo: mãe, e o coração dessa mãe apertado, não é mesmo? Coloquei meu filho em Cristo e levei, falei: agora nem sei para onde vai ser a vida dele. E de repente chega Miriam: mãe, vai lá pegar o menino, porque o Senhor o guiou, e nesse momento mais precioso, dos primeiros momentos da vida, o Senhor o guiou de volta para os seus braços. Porque quando você tem fé no Senhor, o Senhor honra aqueles que o honram. Pois não? Vamos pontuar isso, de fato. Que no caso, o Senhor, Ele
Ele faz além do que pedimos e pensamos, ele superabunda. Porque o texto continua dizendo: vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. Então chega Joquebede, mas o ponto é esse: Joquebede não sabia que receberia salário. Joquebede simplesmente foi agora chamada pela princesa, e dizendo: olha, a princesa está te chamando. Joquebede então chega lá, e o menino está lá. Miriam não leva o menino está lá. E essa mãe então encontra o menino, que ela tinha acabado de algumas horas antes colocado ele no Senhor, no Nilo, no lugar mais inóspito. E o Senhor o direcionou, e ela chega, e quando ela chega, a rainha, a princesa, a filha do faraó, está com o menino em seus braços. Então lhe disse a filha de faraó: leva esse menino e cria ele para mim, e eu vou te pagar o seu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E aqui nós vemos que, de fato, nesses primeiros anos, esse menino foi criado na identidade ou nos preceitos do Senhor. Nós não sabemos com quantos anos, mas a Bíblia diz que esse menino cresce um pouco. A Bíblia usa essa expressão, sendo o menino grande, não o homem, mas o menino grande. Joquebede o trouxe à filha de Faraó. E agora esse menino passa então a ser filho da filha de Faraó. Passa a ser neto de Faraó. Quando Estevão fala sobre essa história, em Atos capítulo 7, versículo 21, Estevão diz assim: quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Sendo já menino grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Moisés é um nome que significa tirado de. Esse é o significado do nome Moisés. Mas de repente a Bíblia nos fala que se passam 40 anos. E o próximo versículo fala assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem. 40 anos de idade, sendo Moisés já homem. Anote na sua Bíblia, Atos 7, 23. Diz que ele tinha 40 anos, tá bem? Atos 7, 23. Tendo Moisés 40 anos de idade, e sendo já homem, saiu a seus irmãos, os hebreus, viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. É verdade que a Bíblia não nos fala sobre detalhes do que passaram na vida de Moisés. A Bíblia nos fala sobre a fé de Joquebede. Mas essa mãe, porque a fé, a Bíblia vai dizer em Hebreus, começa com a fé de Joquebede. Mulheres, começa com a fé de Joquebede. Mas 40 anos depois, o próximo versículo de Hebreus nos fala não mais da fé de Joquebede, mas nos vai falar agora da fé de Moisés. Uma mãe que agiu com fé e confiou e colocou no Senhor o seu filho, que 40 anos depois, agora vai agir, mesmo tendo depois sido criado em culturas, em povos, em deuses diferentes. Ele volta para os caminhos do Senhor. Ele deseja o Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 25, olha o que diz. Vamos ler juntos aqui, olha aqui. Pela fé Moisés, quando já homem, 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uau, riquezas, poder, honra, glória, exaltação. Ele diz: eu não quero. Preferindo ser maltratado. Que coisa louca, não é mesmo? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou, e aí eu quero que você pegue aqui agora, ele considerou o quê? O opróbrio de Cristo. Olha só, Joquebede havia colocado ele naquilo que era uma figura de Cristo. 40 anos depois, esse menino, a Bíblia diz que o que motivou o seu coração, a Bíblia começa dizendo, pela fé, a mesma fé que tinha Joquebede. Agora Moisés, 40 anos depois, confiando cegamente naquilo que não se via, baseando-se o seu agir e as suas posições na base, ele começa a ver o povo sendo maltratado, ele começa a ver o povo sendo ferido, e ele ia para o palácio de volta. Ele via o povo de Israel levando chibatadas, ele via o povo de Israel numa posição de escravo, e ele voltava para o palácio. Mas o Senhor então o confrontou, e confrontando-o, ele disse: vai valer mais a pena eu abrir mão de tudo isso, e ser maltratado com eles, porque com certeza, as histórias que o Senhor me contou, as histórias que eu um dia ouvi falar, aquilo que um dia, porque alguém ensinou Moisés disso. Como Moisés pôde tomar a decisão de preferir ser maltratado com o povo de Deus, se ele não soubesse que era o povo de Deus? Como Moisés poderia tomar a decisão de decidir o opróbrio de Cristo, se ele não soubesse que ali haveria uma realidade do Messias profetizada? Alguém ensinou isso a esse menino. Alguém deu essa instrução a ele. Me lembro do provérbio conhecido entre nós: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Essa mãe e esse pai, pela fé, o instruíram, e 40 anos depois, motivaram ele a tomar uma posição. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E aí eu gosto dessa expressão aqui, porque ele contemplava, ele via o quê? O galardão, a recompensa. Ele tinha a recompensa, sim ou não? Não, mas o que ele via? Ele disse: eu estou disposto a abrir mão nesse momento daquilo que vai trazer benefícios à minha carne, porque eu vejo, pela fé, algo que vai ser mais benéfico do que isso. Irmãos, isso é como nas nossas vidas. Quando o Senhor nos manda andar pela fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ela está dizendo, no seu casamento, no seu relacionamento de filhos, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua realidade, você precisa olhar as promessas e as realidades que o Senhor fez, e muitas delas vão ser realidades que você vai ter que caminhar por fé. Pela fé, Moisés tomou uma posição. E a Bíblia diz então que Moisés, em Atos capítulo 7, versículo 23, diz assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Passa. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele falou assim: eu vou tomar uma posição, eu vou ser um instrumento de Deus, eu vou agir, e pela fé, olhando o galardão, com 40 anos de idade, ele vai. Cuiudo, ainda não estava pronto, mas cuiudo, saiu do palácio e foi lá. E de repente a Bíblia nos diz, você conhece essa história, ali no versículo de número 12, versículo de número 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, viu seus labores penosos, viu que certo homem egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Até aqui. É esse versículo que nós acabamos de ler. Quando completou 40, veio a ideia de visitar seus irmãos, e vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido. Ele disse: Deus está me levantando. Mas Moisés ainda não entendia que para ele viver o propósito de Deus, ele tem que abandonar tudo. Porque sabe o que aconteceu nesse dia? Ele tratou o oprimido, né? E depois, o que ele fez? Voltou para o palácio.
Não diz que ele abandonou, e ele diz, agora eu vou ficar aqui com vocês, e agora é a gente, e volta para o palácio. No dia seguinte, acorda na bela cama do palácio real, não toma o seu belo banho, se arruma, ele tem autoridade, os egípcios deixam ele vir, ele é o neto do faraó. Um pouco mais à frente nós vamos ver que ele se veste como o egípcio. Quando ele sai fugido e chega lá na terra de Midian, o pessoal diz, tem um egípcio aí. Ou seja, ele se vestia como egípcio, ele aparentava ser um egípcio. Mas o seu coração, Deus começou agora a trabalhar no seu coração. Porque, irmãos, aprendam, Deus não começa de fora para dentro. Deus começa como? De dentro para fora. Deus não mudou a sua aparência de egípcio. Deus não mudou as suas vestes de egípcio. Mas Deus começou a mostrar no seu coração de que assim como a sua mãe muitos anos antes deveria ter um coração de fé e tomar uma posição na vida, confiando e descansando no Senhor, assim também ele então agora sai do palácio real, vai lá, toma posição. Ele toma posição, mata o egípcio, volta para o palácio real. Vai em Atos capítulo 7, versículo 24, diz assim, Atos 7, 24. Vendo o homem tratando injustamente, tornou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Pode passar. Ora, isso aqui diz o que havia no coração de Moisés. Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. O que tinha no coração de Moisés? Eu vou ser aquele que vai libertar esse povo. Irmãos, só pontuando, Deus vai usar isso para ele fazer, mas só quando ele tiver 80 anos. Aqui ele tem 40. Deus precisava trabalhar muito no coração desse cara. Mas ele saiu lá dizendo, eu vou ser aquele que vai libertar esse povo. Ele foi na força do braço. Deus não mandou, ele não apareceu numa sarça ardente, disse para ele, vai lá. Até porque quando Deus apareceu, ele disse, agora eu não quero mais. A gente é assim. A gente vai, aí Deus fala, não era a hora. Aí quando Deus fala, era a hora, fala, agora eu que não quero. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, mas não compreenderam. No dia seguinte, a Bíblia diz, versículo 13 de Êxodo 2, que saiu no dia seguinte, e agora não era mais um hebreu e um egípcio, eram 2 hebreus. 2 hebreus estavam brigando, e ele disse ao culpado, ele analisou, e ele viu, esse cara está culpado. Ele não disse para os dois, falando, para de brigar os dois. Ele olhou para o culpado, ele disse para o cara que estava fazendo errado, e disse, por que você espanca o teu próximo? Então esse hebreu olha para ele e responde, quem te pôs por príncipe e juiz? Quem te pôs por líder e juiz entre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença do faraó, se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Se você voltar lá em Atos capítulo 7, olha o versículo 26 em diante. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz. Ele disse assim, eu vou ser aquele que vou libertar, eu vou ser aquele que vou trazer paz entre eles. Saiu do palácio dizendo, vou fazer a vontade de Deus aqui. Dizendo, homens, vocês irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Versículo 27. Mas o que agredia ao próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz como nós? Pode passar. Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos.
Quando o faraó soube que Moisés havia matado o egípcio, Faraó procurou matar Moisés. Mas ele fugiu da presença de Faraó para a terra de Midian. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 27, que quando ele saiu de lá, o seu coração não saiu sem fé. Hebreus 11, 27 diz, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. É verdade que eu creio, e nós vamos ver pela história, que esses 40 anos que ele ainda vai ficar agora nessa terra de Midian, ele não volta para o Egito, ele não fica 1, 2, 3 dias lá. Traz até um desânimo do propósito. Mas perceba como Moisés, aos 40 anos, Deus já estava revelando para ele qual era o seu propósito. Mas o ponto central aqui nessa manhã, e aí nós vamos avançar na semana seguinte, se Deus quiser, é nós analisarmos exatamente 2 pontos. Número 1, vemos que o que motivou e levou o bebê Moisés à salvação não foi as suas habilidades. Ele tinha um grande propósito do Senhor, mas foi a sua mãe, foi o seu pai, que pela fé deles, os colocaram em Cristo, os instruíram no Senhor, os circuncidaram os seus corações, os mostraram as promessas e os caminhos de Deus, os instruíram. Mas depois, esse mesmo Moisés, ele foi, numa linguagem que nós usamos hoje, foi para o mundo. Porque ele foi para Faraó, e ele foi criado debaixo dos deuses de Faraó. Ele foi criado debaixo dos ídolos de Faraó. Ele foi criado debaixo da casa de Faraó. E ele agora então não se veste mais como um hebreu, ele se veste como um egípcio. Ele agora não tem mais uma linguagem de hebreu, ele tem uma linguagem de egípcio. Ele não tem mais um agir de hebreu, ele tem um agir de egípcio. Mas aos 40 anos, acontecimentos ocorreram na vida dele que levaram o seu coração a agir com a mesma fé que a sua mãe teve. Ele olhou o palácio, ele olhou o opróbrio, e ele disse, eu quero viver aquilo. Por quê? Ele era um masoquista, de modo algum. Mas é que simplesmente ele via que a recompensa das promessas do invisível, do que Deus falava para o povo, iam ser muito maiores do que as riquezas do Egito. De que aquilo que Deus tinha para aquele povo, ainda que aquele povo não estivesse gozando disso, era muito superior àquilo que o Egito poderia oferecer para ele. Ele, mesmo fugindo do Egito, a Bíblia diz que o seu coração manteve-se em fé, porque os seus olhos sempre viam o que era invisível. Irmãos, que nossos corações, olhando esse testemunho, possam também caminhar com esse mesmo coração. Deus nos chama a ter um coração de fé, para as circunstâncias, para as hipóteses, para os acontecimentos da vida. Mas não uma fé vazia, uma fé que coloca em Cristo a esperança. Uma fé que coloca em Jesus o refrigério. Uma fé que coloca no Messias a salvação. E que nós possamos sempre ter em vista de que este tempo presente, as glórias, nunca podem se comparar com aquilo que o Senhor nos proporciona, com aquilo que o Senhor nos promete. O justo viverá pela fé. E a Bíblia diz, e se ele recuar, a minha alma não tem então mais prazer nele. Amém. Vamos orar. Te louvamos e te honramos. O Senhor sempre esteve presente. No dia de Moisés, naquilo que o Senhor mostrou a ele nos seus caminhos. Te louvamos, ó Senhor, porque ainda hoje o Senhor nos ensina por meio dessa história. Que essa palavra não seja apenas uma doutrina ou uma teoria aos nossos ouvidos, mas que ela produza vida nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.